Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o capítulo 5 do livro dos Atos. Nós temos vindo a falar sobre aquilo que Deus fez no povo que se congregou em torno da mensagem e da salvação em Jesus Cristo. Vemos que houve naquele período de tempo, logo a seguir à morte e a ressurreição de Jesus Cristo, um período de 50 dias até que o Espírito Santo desceu sobre um grupo pequeno de 120 pessoas que estavam reunidos a orar. Depois da mensagem de Pedro, vários milhares de pessoas aceitaram seguir a Cristo, aceitaram confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado para seguir a Cristo. E vemos como também os líderes religiosos daquela época começavam a agir de uma forma contrária, tentando travar aquilo que Deus estava a fazer. E vemos ainda que os cristãos tinham uma atitude muito concreta em relação àqueles que passavam necessidades. Afinal de contas, eles estavam simplesmente a viver o cristianismo, o amor ao próximo. Jesus tinha ensinado isto e era necessário que esse amor ao próximo se tornasse concreto. E era por isso que eles vendiam as suas propriedades, depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos para que eles então pudessem administrar e entregar àqueles que tinham mais necessidades. É interessante ver que esta atitude foi voluntária por parte dos cristãos. Não se vê em lado nenhum que os apóstolos tenham feito um apelo nesse sentido ou tivessem quase extorquido dinheiro a estas pessoas. Infelizmente, hoje verificamos muitas pessoas que o seu discurso é só praticamente nesta direção. Apelam para que as pessoas entreguem tudo o que têm, apelam, mas na realidade depois não distribuem por quem tem necessidades. É necessário, de facto, que nós entendamos aquilo que Deus nos diz através da sua palavra também. Aqui estas pessoas faziam-no voluntariamente. Eram livres para fazer ou para ficar com os seus bens. No entanto, todos os cristãos estavam conscientes de que o amor ao próximo, naquela época, deveria ter uma manifestação muito concreta. E isso passava por vender, então, os seus bens e entregar para que eles pudessem auxiliar os mais pobres, aqueles que estavam com necessidades. E vemos que assim várias pessoas fizeram isso. Um deles foi de facto Barnabé, um dos cristãos desta igreja. Sabemos que alguns anos mais tarde, Barnabé se tornou um dos grandes evangelistas e missionários, acompanhando o apóstolo Paulo por várias missões que ele teve. Aliás, foi ele mesmo que conduziu as primeiras missões que o apóstolo Paulo teve. Então, no último capítulo 4, nós lemos que um dos atos deste Barnabé era exatamente nesta área. Ele estava ali e conduziu, de alguma forma, outros através do seu testemunho também. Vemos então o texto dizendo, por exemplo, o caso de José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos puseram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de encorajamento. Este vendeu um campo e levou o dinheiro aos apóstolos para que distribuíssem pelos necessitados. Então temos aqui o exemplo de Barnabé como um homem de fé e um homem também que põe a sua fé em prática. Não é só uma fé esotérica, uma fé mística, mas é uma fé prática, que no concreto do dia-a-dia responde às necessidades daqueles que as têm. Então todos os crentes agiam mais ou menos desta forma, era uma prática comum, ainda que ninguém obrigava ou os impelia a fazer isso. Vemos então que o capítulo 5 começa desta forma, com esta mentalidade em que os cristãos estavam a viver um ambiente todo ele especial naquela época, em que voluntariamente se ofereciam aquilo que eles possuíam para que outros que tinham necessidades pudessem viver de igual modo, de uma forma desafogada, podemos dizer assim. Então este capítulo 5 nos coloca nessa situação. E o capítulo 5, verso 1, nos diz assim: Houve também um homem chamado Ananias, que, com sua mulher Safira, vendeu uns bens que tinha. Aqui temos então um casal, Ananias e Safira. Este casal é um pouco estranho. Talvez procuravam imitar aquilo que Barnabé fez, ou não sei qual muito bem a intenção deles, mas o facto é que eles, por alguma razão, venderam as suas propriedades. Talvez Ananias e Safira estariam com o mesmo espírito e o mesmo sentimento que Barnabé. É pouco provável. Tanto mais que nós já vamos ver o que acontece em seguida. Eles queriam talvez realmente ajudar os pobres,
pouco provável também. Nós iremos ver o que é que este homem e mulher fizeram. Eles estavam ali, talvez, até para se autopromoverem, para que outros pudessem ver o que eles faziam, como eles eram de facto generosos. Talvez se queriam tornar famosos e conhecidos, não sei qual a intenção exata deste homem e desta mulher. Mas o facto é que eles venderam as suas propriedades e a trouxeram até aos apóstolos. Mas o que é que acontece? Vamos ver o que é que acontece no verso 2. E só entregaram parte do dinheiro, dizendo, no entanto, que era o preço total. Isso com a cumplicidade da mulher. Vemos aqui que o casal reteve parte do dinheiro da propriedade que vendeu. Havia alguma coisa errada nisto? Não, desde que eles não estivessem a mentir. Eles tinham o direito sobre a sua propriedade. Ninguém lhes tinha obrigado a vender a propriedade. Ninguém lhes tinha pedido para que eles o fizessem e entregassem o dinheiro aos apóstolos. Não. Eles eram livres para ficar com as suas propriedades. Não era obrigatório, na igreja, eles venderem tudo o que tinham e dar aos apóstolos. No entanto, eles decidiram vender as suas propriedades e fingiram ter dado todo o dinheiro aos apóstolos. Aqui sim encontramos alguma coisa errada. Vemos que eles estão a tentar mostrar uma coisa que na realidade não são. O erro deles foi terem mentido e não tanto ter vendido ou ficado com a propriedade. O facto de eles mentirem mostra que eles estavam com sentimentos e motivações erradas por detrás das suas ações. Mas Pedro disse-lhes: Ananias, por que Satanás entrou no teu coração? Quando disseste que era este o preço inteiro, estavas a mentir ao Espírito Santo. Ananias e Safira fizeram tudo por inspiração do maligno. Jesus disse que Satanás é mentiroso desde o princípio, e quem mente é filho do diabo. Podemos ver que aqui é fácil cair nessas malhas do inimigo, com uma coisa relativamente simples. Ninguém lhes tinha pedido de facto que eles vendessem a propriedade. Aliás, o verso 4 nos mostra a propriedade que tinhas, podias vendê-la ou não, conforme quisesses. E depois de a vender, o dinheiro era teu. Como pudeste fazer uma coisa destas? Não foi a nós que mentiste, mas a Deus. Vemos que Pedro está muito consciente que aquilo que Ananias fez e Safira não era correto. Ele podia ter ficado com a propriedade, ele podia ter vendido até a propriedade e ter ficado com o dinheiro todo. Ele não era obrigado a dar nada aos apóstolos. Os apóstolos não estavam a obrigar a fazer isso, nunca o fizeram. No entanto, este homem, para se mostrar, para parecer igual aos cristãos, estava a querer enganar, não os apóstolos, mas o próprio Deus. E é interessante que às vezes nós, por um lado, temos atitudes parecidas com estas, com Ananias e Safira. Tentamos iludir-nos a nós próprios com determinadas ações. Fingimos que a motivação porque agradamos, ou vamos à igreja, ou mudamos este comportamento, ou ajudamos aquela pessoa, são motivações corretas, mas às vezes no nosso íntimo nós sabemos quais as motivações. Nós devemos avaliar seriamente as motivações com que fazemos as coisas. Não que estou a dizer com isto que as nossas motivações são sempre erradas, não, de forma alguma. Havia milhares de pessoas nesta congregação e só Ananias e Safira que tiveram a motivação errada. No entanto, todos os outros milhares de pessoas estavam a agir com a motivação correta, de querer ajudar o próximo, de querer auxiliar aqueles que eram mais carenciados. E assim vemos como a igreja ia crescendo. E esta deve ser a nossa motivação também. Não devemos ficar angustiados só porque há pessoas que têm motivações erradas, porque agem de forma incorreta diante das coisas de Deus. Devemos olhar para aqueles milhares e milhares de pessoas que têm motivações certas, que são pessoas honestas e íntegras e que vivem o Evangelho de Cristo de uma forma séria. Mas o que é que acontece então a este Ananias e Safira? Vemos que ele, ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto no chão. Toda a gente que soube disto ficou atemorizada. Esta passagem aqui é uma passagem muito triste. Mas temos de considerar também as passagens que não são talvez tão alegres, tão bonitas nas Escrituras. Primeiro vamos ver que o apóstolo Pedro aqui olhou para Ananias e confrontou-o com o seu pecado. Pedro tem certamente ficado surpreso quando viu Ananias morto. Talvez Pedro não estava à espera disto. Penso que Pedro não estaria de facto a pensar neste desfecho. Pedro não teve, podemos dizer assim, culpa. Foi Ananias que, de alguma forma, agiu por conta própria. Ele estava a querer mentir, ele estava a querer ter a motivação errada. E certamente Deus queria, através deste episódio,
trazer temor das pessoas, mostrar que com as coisas de Deus não se brinca. É uma situação muito séria. Algumas pessoas poderiam pensar errado acerca da forma como se relacionavam com Deus. Temos de olhar para o contexto, mais uma vez, em que a Igreja primitiva nasceu. Era um período em que havia necessidade de cortar laços com o passado, com as tradições, com a rigidez dos fariseus, dos sacrifícios, de daquela mentalidade que havia no povo de Israel sobre um Deus distante, um Deus santo, um Deus que fulmina quem entra no lugar santo dos santos sem o sangue. E agora o relacionamento entre os homens e Deus muda drasticamente. É através do sangue de Jesus Cristo. Já não há mais lugar santo dos santos. Já não há mais espaço onde as pessoas podem ser mortas por causa de se aproximarem de Deus sem levar o sangue correto de um animal inocente. Não há isso, não há essas referências. E as pessoas poderiam pensar, bem, agora com Deus é qualquer coisa serve, cada um pode seguir o seu caminho mais ou menos como lhe apetece, podemos fazer as coisas à nossa maneira. Deus vai mostrar que as coisas não são assim. O relacionamento com Deus é verdade que é estreito, é íntimo através da pessoa de Jesus Cristo, é selado com a presença do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo devemos ter a reverência e não pensar que podemos brincar com Deus. E era o que estava a acontecer aqui com Ananias e Safira, com a sua mulher. Eles estavam a achar que podiam até enganar Deus. Então, no verso 6 nos diz que então alguns jovens cobriram com lençol e levaram-no para o enterro. Passadas cerca de 3 horas, chegou a mulher que não sabia do sucedido. Pedro perguntou-lhe: foi por este preço assim que venderam o vosso terreno? Sim, foi, respondeu ela. E Pedro disse: como pudeste então tu e o teu marido fazer uma coisa destas para enganar o Espírito Santo? Olha, ali mesmo à porta estão os jovens que foram enterrar o teu marido e que te vão levar a ti também. Imediatamente tombou morta por terra. Os mesmos jovens enterraram e, vendo que tinham morrido, levaram e enterraram-no ao lado do marido. Um grande temor se apossou da igreja inteira e todos os que souberam do caso. Vemos aqui que Deus mostra claramente que com as coisas de Deus não devem ser levadas com leviandade. Não se deve brincar com as ações de Deus. Ou de facto queremos seguir a Cristo ou não queremos. Deus não nos obriga a seguir a Cristo. Deus não obrigou Ananias e Safira a vender as propriedades e a entregar o seu dinheiro de forma alguma. E Ananias e Safira eram responsáveis pelos seus atos. Vemos que Ananias era responsável e igualmente Safira, sua mulher. Não morreram os dois só por acaso. Pedro, antes de olhar para a situação e de avaliar a situação, e antes que Deus, digamos assim, pudesse decretar o caso como finito, ele faz a pergunta à mulher se ela estava exatamente no mesmo espírito que o marido, na tentativa de enganar a Deus. E ela confirma que sim. Perguntou: foi por este preço que de facto vocês venderam a propriedade? E ela disse: foi exatamente. Então ela estava a tentar enganar Deus também. Nesta nova aliança que Cristo Jesus estabelece, o relacionamento é um relacionamento individual. Ou seja, não basta eu, como marido, tomar uma decisão e a minha esposa tem que seguir atrás. Não, a minha esposa tem que tomar a sua decisão também. E os meus filhos igualmente. Ou seja, quando eu tomo uma decisão de seguir a Cristo, é verdade que por vezes tem implicações na minha família. Mas ao mesmo tempo, a minha esposa e os meus filhos têm que tomar também a sua própria decisão de seguir a Cristo. Ou seja, o relacionamento com Deus passou a ser individual. Cada pessoa tem de tomar essa decisão. Não basta eu ser cristão para que os meus filhos sejam cristãos. Eles têm de tomar essa decisão de querer seguir a Cristo. O verso 12 aqui continua: entretanto, os apóstolos faziam muitas e notáveis milagres e maravilhas entre o povo. Os crentes reuniam-se regularmente no templo, no local conhecido pelo alpendre de Salomão. Ninguém mais se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo tinha-os na maior consideração. Vemos que aqui o povo toma sempre em consideração e tem respeito por aquilo que está a acontecer à sua volta. Mesmo aqueles que não eram cristãos, mesmo aqueles que não queriam seguir a Cristo, viam que de facto a atitude dos cristãos era diferente. Ou seja, eles eram coerentes com aquilo que ensinavam. Se eles falavam no amor ao próximo, eles não só falavam como viviam o amor ao próximo. Se eles falavam sobre integridade, eles viviam de uma forma íntegra. Se eles falavam que era importante dizer a verdade, então eles tinham de dizer a verdade, porque quando não o faziam, havia consequências terríveis. Então o povo à sua volta via exatamente isso, que eles eram um povo coerente entre aquilo que ensinavam e aquilo que viviam. O verso 14 continua: e cada vez
mais pessoas criam no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Vemos que aqui a igreja continua em crescimento. Havia muitas pessoas que, ao ver os testemunhos dos apóstolos e dos cristãos em geral, eles aproximavam-se de Cristo, queriam também seguir a Cristo. Como resultado dos apóstolos, chegavam a levar os doentes para as ruas, deitados em camas e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro lhes tocasse, quando os apóstolos passavam por ali. Vemos que, de facto, a ação de Deus continuava de uma forma tão poderosa que as pessoas ficavam admiradas, e até a própria sombra de Pedro, ao passar, tocando nas pessoas, poderia produzir esse efeito de trazer a cura, trazer esse milagre à vida das pessoas. Naquele tempo não havia, de facto, o Novo Testamento escrito, havia só o Velho Testamento, e Deus revelava-se de um modo muito especial a todas as pessoas. Então era pela palavra dos apóstolos que o povo cria, não havia a Bíblia escrita. A fé era baseada exatamente nestes factos de ver e não tanto na palavra escrita de Deus, pois ainda não havia a Bíblia compilada. Mas o povo estava a temer a Deus, pois viam as consequências, viam os atos de Deus na primeira pessoa. Eles não só ouviam a palavra dos apóstolos, mas eles criam por aquilo que eles estavam a ver. O verso 16 diz: "E também dos arredores de Jerusalém vinha gente que trazia os enfermos e os possessos pelos demónios, e todos eram curados." O supremo sacerdote, mais os seus amigos que eram saduceus, sentiram tanta inveja que acabaram por prender os apóstolos e metê-los na prisão. Vemos agora que a perseguição aos apóstolos e aos cristãos sobe de tom. Se até agora eles tinham chamado os apóstolos para o conselho dos anciãos e os tinham repreendido, agora isso já não bastava. Agora eles vão colocá-los na prisão. Mas Deus, mais uma vez, vai utilizar esta situação para se manifestar. Deus intervém de uma forma fantástica nesta situação. Mas vamos olhar o que a Bíblia diz. E diz assim: "De noite, porém, veio o anjo do Senhor, que, abrindo os portões da cadeia e trazendo os presos para a rua, lhes disse: Vão para o templo e preguem ao povo tudo acerca desta vida nova." Rompia já a manhã quando chegaram ao templo, e logo começaram a ensinar. Entretanto, o supremo sacerdote e a sua comitiva chegaram também ao templo. E o reunido conselho judaico, juntamente com os anciãos do povo, mandaram que os apóstolos fossem trazidos da prisão, a fim de serem julgados. Mas os guardas, quando lá chegaram ao cárcere, os presos já não estavam lá, pelo que regressaram ao conselho e disseram: "As portas da prisão estavam fechadas e os guardas vigiavam no exterior. Mas quando abrimos os portões, não havia ninguém lá dentro." Certamente este grupo de pessoas deve ter ficado muito espantado com o que aconteceu. Deus usou o seu anjo para libertar os seus servos. O sinédrio aqui, este conselho de anciãos com os sacerdotes, certamente ficou confundido com tudo o que estava a acontecer. Eles queriam agora de manhã falar com os apóstolos, mas no entanto, quando lá chegaram para retirá-los da prisão, não estava lá ninguém. O que é que teria acontecido? Vejamos o que diz o verso 24. Ao ouvirem isto, os chefes da guarda e os principais sacerdotes ficaram perplexos, sem saber o que acontecera, nem no que tudo aquilo iria dar. Depois chegou alguém com a notícia que os homens que haviam sido metidos na prisão se encontravam ali mesmo, no templo, ensinando ao povo. Certamente isto teria baralhado aquele conselho. Como é que era possível alguém que tinha sido colocado na prisão agora estar ali em liberdade e de novo no templo a falar acerca de Deus, a ensinar de novo ao povo? Os religiosos certamente temiam ser apedrejados agora pelo povo. Os guias religiosos eram espiritualmente mais cegos do que o próprio povo. Estas autoridades estavam a condenar Jesus e a condenar os próprios apóstolos. No entanto, o povo estava a dar ouvidos à palavra de Deus. E ainda hoje precisamos de continuar a dar ouvidos à palavra de Deus, independentemente daqueles que se possam arrogar como líderes de comunidades e que não querem dar ouvidos àquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos de colocar os nossos olhos na palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar. O verso 29 continua: "Mas Pedro e os apóstolos responderam: Devemos obedecer mais a Deus do que aos homens?" De novo aqui esta afirmação. Estas autoridades queriam de novo entrar em conflito com Pedro, com os apóstolos, queriam entrar de novo nesta situação de guerra, digamos assim, mas Pedro e os apóstolos estavam determinados em seguir a Deus.
Então nós devemos anunciar a mensagem que recebemos de Deus e obedecer a essa mesma mensagem que Deus tem para nós. Então os apóstolos prosseguem o seu discurso a estas autoridades religiosas dizendo: o Deus dos nossos antepassados trouxe Jesus de novo à vida após o terem morto, pendurando-o numa cruz. E o verso 31 ainda diz: depois, com enorme poder, Deus glorificou-o, dando-lhe o lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel tivesse uma oportunidade de arrependimento e de perdão para os seus pecados. Vemos aqui, mais uma vez, o discurso dos apóstolos de uma forma contundente, com bastante autoridade. Eles estão cheios do Espírito Santo e não temem o que lhes pode acontecer. Eles continuam a enfrentar estas autoridades que queriam calar a mensagem de Deus, queriam silenciar a bondade de Deus e o amor de Deus para a humanidade. Mas os apóstolos estavam cheios do Espírito e eles não poderiam se calar com esta mensagem. Havia esperança agora para o povo. Deus tinha uma mensagem de perdão e de arrependimento. Deus tinha uma mensagem de salvação para a nação de Israel e para todos aqueles que não eram da nação de Israel, para todos aqueles que eram considerados gentios. A morte de Jesus Cristo na cruz trouxe-nos a vitória. A morte de Cristo na cruz trouxe-nos o privilégio de nos relacionarmos com Deus. E isso Satanás não queria que acontecesse. As autoridades religiosas daquela época não queriam que acontecesse. Eles queriam silenciar esta mensagem de Deus para si também. Queriam que esta mensagem não fosse proclamada. E eles disseram: nós somos testemunhas destas coisas, como também o Espírito Santo de Deus nos foi dado a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvir estas palavras, o conselho ficou encolorizado e revoltou-se querendo matá-los. Mas um dos membros, um fariseu chamado Gamaliel, muito entendido nas leis religiosas e muito popular entre o povo, levantou-se e pediu que mandassem os apóstolos sair da sala por um pouco. Disse então: homens de Israel, cuidado, vejam bem com o que vão fazer com estas pessoas. Há algum tempo apareceu esse tal Teudas, que se julgava indivíduo importante. Juntaram-se cerca de 400 partidários, mas acabou por ser morto, e os que o seguiram foram facilmente dispersos. Depois dele, na altura do recenseamento, apareceu Judas da Galileia, que arrastou atrás de si uns discípulos, mas também morreu e os seus seguidores foram igualmente dispersos. Por isso o conselho que vos dou é que deixem estes homens em paz. Se o que ensinam e fazem é só deles, em breve desaparecerão. Mas se for obra de Deus, não poderão impedi-lo. Não vai acontecer vocês acabarem por lutar contra o próprio Deus. O conselho aceitou esta opinião e, chamando os apóstolos, mandou-os açoitar e disse-lhes que não mais falassem em nome de Jesus, deixando-os finalmente ir-se embora. Os apóstolos saíram da sala do conselho, contentes porque Deus os ter considerado dignos de sofrer desonra pelo seu nome. Todos os dias, no templo, de casa em casa, continuaram a ensinar e a pregar que Jesus era o Cristo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.